Fala pessoal, tudo certo? Então, eu sou o Lu e muitos de vocês me conhecem por ser cofundador do CS Lab, do Customer Success Lab, da empresa que está organizando essa feira, né, esse evento muito legal. Então, hoje, muitos de vocês vão me conhecer por uma outra visão, por um outro aspecto, porque eu, Lui, né, nesse tempo todo, desde o surgimento, da criação do Customer Success Lab, eu trabalho na Active Campaign, no time de expansão dentro de Customer Success da Active Campaign, essa empresa que eu vou explicar um pouco mais para vocês agora, como é que ela funciona, o que eu faço dentro da Active Campaign e tantos outros detalhes legais que a gente vai ver juntos aí nos próximos minutos, beleza? Então, vamos começar sobre a empresa, né? Primeiro falar um pouquinho sobre a Active Campaign. A Active Campaign ela é líder global em automação para a experiência do cliente, uma categoria chamada CXA, que eu vou falar com mais calma aí ao longo do caminho. Hoje a empresa ela tem mais de 145 mil clientes, então é bastante gente, tá? É bastante cliente aí pelo mundo. O escritório da empresa é em Chicago, lá nos Estados Unidos, no estado de Illinois. Do lado, no estado de Indiana, a gente tem Indianápolis e um outro escritório pequenininho com uma galera mais voltada a produto, desenvolvimento e tal. Um escritório menor ali em Indianápolis, do lado de Chicago. A gente tem time também na Europa, em Dublin, na Irlanda, então temos escritório em Dublin mesmo, com uma galera lá, se eu não me engano, mais ou menos 40, 50 pessoas. Em Sydney, na Austrália, também temos um escritório físico lá. Obviamente, com a pandemia, as coisas vão mudando ao longo do caminho, né? A galera não está frequentando tanto e tal. E no Brasil, a gente tem um time hoje de mais ou menos 30 pessoas. 2 de marketing, o restante de vendas e CS, principalmente, né? Sendo que o suporte, vamos dizer que eu estou contando aí junto com a galera de sucesso do cliente também. Então temos essas quase 30 pessoas dentro do time do Brasil da Active Campaign. Então temos alguns dados legais ali, temos mais de 165 milhões de dólares em ARR. O que é ARR? Receita Recorrente Anual. Então é bastante coisa, né? Bastante grana. 170 países estamos, então temos clientes em 170 países, mais de 850 integrações que dá para fazer com a plataforma Active Campaign. Mais de 50% dos clientes estão fora dos Estados Unidos, apesar de ter começado por lá. A plataforma está em 15 línguas, tem mais ou menos 850 funcionários, talentos, colaboradores pelo mundo, né? Contando com nossos 30 aqui no Brasil, que eu vou contar mais a fundo. Sobre as rodadas de investimento da Active Campaign, antes de contar um pouco da história, ela já passou por 3 rodadas de investimento. Para que serve uma rodada de investimento? Normalmente para acelerar as ações que se querem fazer. Por exemplo, vamos contratar mais gente, vamos acelerar esse projeto, vamos fazer melhorias e evoluções dentro de produto. Então temos vários motivos, né, pelos quais fundos de investimento podem investir numa startup. Então lá em 2016, tá? A Active Campaign ela teve a rodada de 20 milhões de dólares Series A, que a gente chama. Depois, uma maior ainda, né, de 100 milhões de dólares lá em 2020, onde eu já estava na empresa, já estava na Active Campaign quando o Series B, né, esse fundo de investimento investiu 100 milhões de dólares na Active Campaign e isso gerou muitas mudanças, né, e uma aceleração também nas contratações do nosso time de expansão, especialmente falando do Brasil, que é onde eu trabalho. Em abril de 2021, ou seja, há um mês e meio atrás, eu estou gravando isso em maio de 2021, tivemos os 240 milhões de dólares Series C, então a série C, estamos na série C. Isso já quer dizer que não é uma startup pequena, não é um negócio iniciante, é muito cliente, como vocês viram, então já se consideramos, né, nessa linguagem do mundo startupeiro que somos uma scale-up. É um passo a mais de uma startup, já tem uma complexidade maior dentro desse time, tá, gente? Então vamos lá, como eu falei para vocês, mais de 145 mil empresas usam a Active Campaign para ganhar o coração e a mente dos clientes. A gente tem clientes em B2B, em B2C, no Brasil tem muito e-commerce, muita galera de educação e cursos online, né? Também equipes de marketing que trabalham, né, de forma mais completa com a plataforma. Então tem bastante gente, bastante case de sucesso que também dá para acompanhar no site mais a fundo e etc. Então agora eu quero falar um pouco mais sobre a Active Campaign mesmo, né? Você que tem interesse, gostei da empresa, eu já conhecia, já ouvia falar, não sei o que mais, para você saber um pouquinho mais de como é que funciona a empresa. Estamos numa categoria nova, então a Active Campaign, existe um livro
eu li há muitos anos atrás, não lembro exatamente o nome, que ele fala sobre essa questão de criação de uma categoria. Então, quando você quer estar no oceano azul, quando você quer não ter aquela questão de concorrência de forma tão... como é que eu vou dizer? De forma tão em volume, né, que você tem que brigar contra concorrentes, etc., cria uma categoria nova. E a ActiveCampaign, depois de muitos anos, ela cria essa categoria chamada CXA. A gente gosta de CX, né? O nosso mundo de Customer Success tem muito de CX. CX para B2B, principalmente, são os times que vão ser responsáveis pelas interações com os clientes ao longo da jornada. Aquele e-mail que é enviado, aquele feedback, NPS, C7, etc. O que eu faço com esse feedback? Então, aquele time que vai pegar as interações e, assim, organizar isso, melhorar, evoluir e etc. Então, a ActiveCampaign, ela automatiza isso. Automatiza o CX. Automatiza e personaliza, né? A gente fala muito para entregar a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo. Então, através de automações, de e-mail, de CRM, e de diversas integrações, a gente faz isso acontecer com a plataforma ActiveCampaign. Então é bem completo, tá, gente? Então a gente tem essa parte, né, de CXA que a gente tem, social, websites, chat, SMS, e-mail, com integrações bastante, né, só em volta aí dessa imagenzinha a gente vê um exemplo de como a ActiveCampaign gosta de integrar as coisas. Ela não quer ser all in one, tudo numa plataforma só. Não, peraí, não é tudo numa plataforma só, mas a gente integra, né, de maneira assim magistral com outras plataformas que podem te ajudar, cliente, a fazer as coisas acontecerem. Então, ela é muito voltada a integrações também, né, como grande parte das plataformas gringas. Agora que a gente sabe um pouquinho mais que a plataforma ActiveCampaign é feita para CXA, né, automatizar a experiência dos clientes através de várias funcionalidades e integrações, eu vou falar um pouquinho mais sobre a empresa. Assim, ela nasceu em 2003, gente, então é antiga. Se a gente pensa que a primeira parcela assim, de Venture Capital e Startups dentro do Brasil, ela nasce mais ou menos aqui, uma primeira versão em 2010, 2011, 2012, com RD, Conta Azul, Rock Content, enfim, tantas empresas aí que surgiram nesse começo de década passada aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, especialmente no Vale do Silício, Califórnia, a coisa começa muito antes. Então, depois daquela época da bolha da internet famosa, né, que a galera viveu até uma crise, uma desconfiança no setor de tecnologia, digamos assim, em 2003 nasce a ActiveCampaign num lugar que não é o mais famoso do mundo para startups, tá? Chicago não é o local startupeiro que a gente acha uma comunidade enorme como no Vale do Silício. Não, é um negócio menor, né, quanto a isso. Não tem tanta startup, tá? Então, agora tem muito mais, obviamente, né? Mas na época, especialmente, cara, quase nada. Então, em 2003, lá em Chicago, essa é uma foto lá de Chicago muito legal, o Jason Vanderboom é o fundador, o CEO até hoje da ActiveCampaign, um cara muito bom, muito técnico também. Ele foi o primeiro cara a codar, né, o produto da ActiveCampaign. Ele resolve criar essa empresa para facilitar as coisas no marketing e vendas de outras empresas. Só que tem uma coisa muito curiosa quanto a isso, que a ActiveCampaign passou 10 anos, de 2003 a 2013, fazendo produtos on-premise. O que é um produto on-premise? Tinha mais de 8 produtos que você escolhia e você instalava esse produto dentro da sua empresa. Era algo muito diferente do mundo que a gente vê hoje, que é de SaaS, Software as a Service, onde esse produto está na nuvem, esse software está na nuvem. Você consegue assinar ActiveCampaign hoje e logando ali, no minuto seguinte você já consegue usar na sua casa. Não tem que ninguém instalar isso para você. Não é aquele mundo antigo do CD-ROM, até lembra do CD-ROM? É um exemplo bom, né, do on-premise. O SaaS, ele é habilitado pela nuvem. E lá, depois de 10 anos, olha só, por isso que o produto da ActiveCampaign, assim, ele tem evoluído tanto ao longo do caminho. O produto é muito robusto, é muito bom, sinceramente, né? A gente ouve muito dos clientes isso. Acontece esse movimento, né, da ActiveCampaign, ela se tornar SaaS em 2013, ir para a nuvem e aí explodir de clientes, assim, explodir de funcionários, chega o Series A, Series B, Series C, aquelas rodadas de investimento. Então, a partir desse momento, né, de 2013 para cá, ela tem crescido muito. Esse é um pouco do escritório da ActiveCampaign, que fica em Chicago. Como eu falei, no Brasil não temos escritório ainda. No Brasil, cada um trabalha da sua casa, né, remotamente. Teremos escritório? Eu acho que teremos, né? A gente aposta que a gente vai ter, mas tem que esperar a pandemia acabar. Não adianta, né? Agora pegar um escritório aqui em Florianópolis, em São Paulo e pegar um espaço desse no meio da pandemia. Então,
Eu acho que as coisas, se Deus quiser dando certo, a gente vai ter um escritório em breve no Brasil também, certo? É o que a gente espera. Então esse é um pouco do escritório lá em Chicago. É muito legal, tinha recém sido reformado e chegou a pandemia. Eu acho que o time de Chicago ele vai ficar cada vez mais a tendência, né, no mundo a ser isso, algum modelo mais híbrido. Então, tal dia vocês vêm para uma reunião e tal, e outros dias não precisa vir, ou outros dias é facultativo. Então, acho que essa combinação do híbrido é provavelmente o que vai acontecer com a Active Campaign global, nos escritórios de Sydney, Dublin e Chicago e Indianápolis, como eu falei. Isso é um pouquinho de como é que funciona. Esse cara é o Ted, foi meu primeiro chefe na Active Campaign. Ele fazendo uma call aí, de repente na época que ele era ainda CS, vendedor de CS. Então são mesas muito legais, é um escritório bacana, você consegue subir a mesa para ficar em pé lá em Chicago. Então é ótimo, sabe? É muito bacana. As 7 primeiras pessoas dessas 30 que entraram na Active Campaign, eu incluso, a gente fez o onboarding em Chicago. Então ficamos 2 semanas em Chicago, né? A Active Campaign nos levou para Chicago, então ficamos lá fazendo onboarding, conhecendo a equipe. A minha equipe de onboarding, por exemplo, em onboarding de clientes é toda de lá. Então, por que eu decidi entrar nessa empresa, né? Vamos lá. O Tour of Duty é um conceito do Reid Hoffman, R-E-I-D, Reid Hoffman, que fundou o PayPal, depois o LinkedIn. Ele tem um conceito que eu gosto muito, que é Tour of Duty, que é o seguinte: eu imagino como se você tivesse uma montanha e essa montanha fosse a sua carreira e você botasse uma bandeirinha lá em cima da montanha assim e falasse, cara, eu quero chegar ali, né? Eu quero chegar ali. Como é que eu chego ali? O que eu tenho que fazer para chegar ali? E o meu chegar ali em cima era participar de um time de expansão, um time global mesmo, para aprender. E eu gostava, sempre fui muito da cultura americana e tal, porque esses caras, eles tinham livros que eu lia e falava, cara, isso aqui não foi traduzido para português, é ótimo, isso aqui é muito bom. Inclusive esse livro que fala sobre o Tour of Duty também, né? Então eu gostava muito, sempre falei, cara, o nosso mercado startupeiro de tecnologia, a gente tem que se inspirar nesse povo, porque esse povo sabe do que está fazendo e a gente pode atingir isso que eles estão atingindo, mas a gente tem que se inspirar neles muito, né? Então eu gostava muito desse ponto americano e como esses caras influenciavam, já sacava muito isso, né? E achava muito legal. Então, assim, surgiu, né, a oportunidade de participar do processo seletivo da Active Campaign, que eu vou contar depois um pouco mais, e eu falei, opa, eu peguei um atalho para chegar nessa bandeira, que eu não esperava chegar agora, nesse momento de carreira, peguei um atalho para chegar até essa bandeira antes, então vamos lá, all in, vamos estar dentro disso. O contato inédito com a cultura americana e percepções, como é que eles fazem uma scale-up crescer, como é que são os processos, como é que são os playbooks, como é que são os dados, como é que a gente usa os dados em Customer Success, isso tudo me deixava muito curioso, né? Um projeto inédito de expansão, localização e toda a complexidade que se tem em conquistar um território. Pensa se você estivesse jogando War, aquele jogo, né? Vamos conquistar a América Latina, vamos conquistar o Brasil aos poucos dentro da Active Campaign. Eu me sentia muito assim, né? Quando eu decidi entrar e realmente é algo parecido com isso. O time de expansão é muito empolgante trabalhar. Enfim, aprender a internalizar Customer Success no seu berço nos Estados Unidos com os melhores, com as pessoas que eu falo, cara, essa galera é boa, né? Então acho que a minha decisão da Active Campaign teve muito a ver com esses pontos aqui. Se você acha, pô, acho legal, meu Tour of Duty é parecido, eu penso que isso é legal, já fica uma dica aí bacana, talvez faça sentido, né, você aplicar para uma futura vaga da Active Campaign. Os objetivos e desafios do time de CS do Brasil, né? Esse ponto eu tenho que trazer para vocês um pouquinho sobre isso. O objetivo é a expansão para o mercado de Latin America. Latam a gente chama de América Latina. Então, assim, obviamente a expansão tem a ver com resultados desses clientes. Então, na Active Campaign a gente é viciado, né, no bom sentido, em falar e mostrar os resultados para os clientes. Então, cara, ó, você está atingindo isso, a gente tem uma ativação muito clara em onboarding, uma adoção, o que esse cliente está fazendo no longo prazo dentro da plataforma. Então, a gente quer falar, peraí, com a Active Campaign você consegue ter resultados, a gente consegue medir isso, guiado por dados, né, data-driven, como a gente gosta de falar, para te mostrar que essa plataforma faz a diferença no seu dia a dia e no dia a dia do seu negócio. Seja um e-commerce, um curso online ou qualquer coisa que você tenha, né, a Active Campaign pode te ajudar. E uma boa experiência também, né? Se essas pessoas, o brasileiro gosta muito de contato humano, de ser humano falando em call com ele, né? O americano é mais self-service, ele vai lá e descobre por si mesmo, às vezes nem marca as reuniões que tem que marcar com CS, e o brasileiro quer falar com alguém, quer ver alguém, quer sentir alguém, ele é menos self-service historicamente, talvez
esse mundo de software ter entrado um pouco depois aqui no Brasil ou de forma um pouco mais atrasada para alguns mercados. Só sei que o brasileiro gosta disso. Então a gente tem que gerar uma boa experiência para esse brasileiro, para ele falar, para ele espalhar essa boa nova da ActiveCampaign também. A estrutura do time de Customer Success da ActiveCampaign, tem um time de onboarding, o qual eu faço parte. Onboarding é um time para ativar os novos clientes, os clientes que vão chegando, né, dentro da plataforma, um certo tipo de cliente que faz um certo tipo de pagamento na ActiveCampaign. O MRR, como a gente chama de receita recorrente mensal. Se ele tem uma receita recorrente mensal X, ele tem o onboarding, um ser humano. Temos um time de enablement. Esse time de enablement é bem bacana porque é um time que sempre fica à disposição dos clientes para eles marcarem reuniões ao longo da caminhada. Se daqui a um ano o cliente quiser marcar uma reunião e tal, e ele participa de um certo MRR, como eu falei, faz o pagamento de certa quantia, ele tem direito a essas reuniões com o enablement para ajudar ele. Então o enablement é um time de, vamos dizer, pós-onboarding, podemos dizer. Eles também têm clientes que não têm onboarding e vão direto para enablement, então também é uma espécie de onboarding. Então é um time que abrange bastante coisa aí dentro, né? Então temos ações de one-to-many também, para clientes que não mandam e-mails, não criam automações, não fazem isso, não fazem aquilo, eles já são incentivados a marcar as reuniões com ele. Então tem uma inteligência, a gente também faz o CXA que eu falei antes lá, para as coisas acontecerem. E o time que paga mais, né? Tem essa segmentação, tem um CS que faz o onboarding e um ongoing que se chama Account Manager. Pega esses clientes maiores para encarteirar esses clientes e fazer reuniões ao longo do caminho. E também temos o time de suporte que fica dentro de produto, é um misto de produto e CS, mas é um time bem técnico para responder e ajudar essa galera. Temos do Brasil pessoas falando em português e respondendo tickets em português pelo mundo inteiro. Então temos a galera na Irlanda, na Austrália, é muito legal. Nosso time de suporte é bem global também. Então temos esses times, né, dentro da ActiveCampaign. Desafios, vamos lá, eu peguei 3 desafios principais. Está sempre atualizado com ações de produto e da empresa em uma empresa global. Eu estava agora há pouco numa reunião de roadmap de produto, o que o time de produto vai fazer no terceiro trimestre, né? Mas falta um pouquinho para o terceiro trimestre. Como é que esses caras fizeram? Os gringos são muito agilizados, gente. Os caras são muito atualizados. É muita organização, sabe? Que a gente sente dentro de processos, dentro de horário. Respeitam muito os horários, respeitam muito as coisas. Então, é um desafio você pegar reuniões que às vezes são em horários extras, né? No horário do almoço. Agora eu almocei rapidão antes para conseguir meio-dia em ponto estar online numa reunião de roadmap de produto. Senão, eu fico para trás. Não tem aquela coisa, vamos revisar, vamos apresentar de novo para quem não conseguiu ver. É um negócio que tu tem que estar antenado, tem que estar a 1000 por hora, né? Não, ninguém vai te pegar no colo, ninguém vai te dar a mão ali para coisa. Se ficar desatualizado, o problema é teu e tu tem que se virar com isso. Essa adaptabilidade, essa resiliência, essa organização é bem importante, é um desafio legal. Outro desafio é entender que a evolução da operação de Latam e do Brasil é responsabilidade minha, né? E de cada uma das 30 pessoas que estão ali. É como se a gente fosse uma mini startup no Brasil, essas 30 pessoas, com um produto robusto, com um produto sendo construído há anos, né? Desde 2013 em SaaS, e óbvio que teve uma certa construção mesmo no on-premise lá por 10 anos, como eu falei antes. Então é um produto muito bom, né? É uma empresa que liga muito para produto, certo? Mas somos uma mini startup no Brasil. Então se eu faço a coisa errada, se eu não faço as calls que eu tenho que fazer direito, se os meus projetos com os clientes, que a gente faz muito projeto legal com os clientes aqui dentro, se eles são falhos, se eles são de qualquer maneira, cara, o Brasil inteiro é que vai sofrer com isso. Então, é uma mini startup. Eu sou o dono da startup, é como eu me sinto aqui dentro da ActiveCampaign, certo? Conseguir escalar o sucesso dos clientes através de educação e localização. Esse é um dos projetos que eu gosto bastante de ajudar, a parte de educação one-to-many dos clientes. A gente está sempre envolvido com projetos, então gerenciar esses projetos tem sido uma coisa muito legal de aprendizado, né? Para escalar Customer Success, como a gente fala, né? Localização. O que é localização? Em inglês, localization. Vocês querem procurar mais sobre isso, vocês acham muito assunto, muito conteúdo, se vocês pesquisarem localization. Localização não é só traduzir algo para português. Se fosse assim, a gente botava o site, o produto, as coisas todas num Google Tradutor ali e deu, né? Não é isso. Eu diria que localização está mais parecido com uma palavrinha engraçada que é abrasileirar, no caso do Brasil, né? Abrasileirar a coisa. Como é que eu abrasileiro uma coisa? Como é que eu deixo o nosso produto brasileiro? Como é que eu deixo nossas landing pages brasileiras para um brasileiro olhar e falar, cara, legal, fez sentido, eu quero participar desse evento.
Se a gente bota só para traduzir, gente, vocês imaginam o que vai sair ali. Vamos pegar um exemplo? Nosso CRM da ActiveCampaign a gente chama de negócios. Em inglês se chama deals. Quando a gente bota no Google Tradutor, ele aparece a palavrinha ofertas. Imagina se você iria entender o que ofertas é o CRM. Eu nunca relacionaria ofertas com CRM. Ofertas parece que eu vou apertar e vou, sei lá, ver os descontos que tem para contratação de features ou integrações a serem feitas, sei lá, não faz sentido. Então, localização é ter esse cuidado, esse carinho de conseguir abrasileirar as coisas para o Brasil, né? Botar uma coisa mais latina para os outros países da América Latina, deixar a landing page que é feita para o público do México mais mexicana, deixar a coisa que é feita para a Irlanda, lá para Dublin, e para o pessoal da Europa mais europeia. Então, a gente conseguir trazer diferentes nacionalidades, regiões, né? Para os nossos materiais, nosso conteúdo, nossa comunicação e nosso produto. Então é um desafio enorme. Existe um time de localization. Isso é um dos desafios mais legais que se tem. E é muito comum falarem, Lui, revisa esse documento aqui para ver se está bacana, o público entenderia aí no Brasil. Revisa essa landing page. A gente ajuda muito os outros times, tá? É uma multifunção. Mas agora eu quero falar de rotina, né? E sendo CS na ActiveCampaign, o que é isso, né? Eu acho que assim, um CS na ActiveCampaign, independente se é Onboarding, Enablement, Account Manager, como eu falei para vocês, ele passa 90% do tempo realizando as calls com os clientes designados para a sua função. Gente, isso é muito importante, porque na ActiveCampaign eu sinto que a essência da job, ela é parte muito grande do que a gente faz. Né? O normal, às vezes, é a gente se empolgar e ficar lá, não sei o que, pega a reunião, participa de 5 projetos ao mesmo tempo, quando a gente vê quem está se ferrando com isso, se era para a gente fazer call, o cliente. O cliente fica sem agenda, o cliente reclama que não tem agenda para marcar reunião nas próximas 2 semanas, porque os CS estão envolvidos em um monte de coisa ao mesmo tempo. A ActiveCampaign é muito clara com essa coisa, é muito americana, é muito certinha nesse ponto. Vocês têm que fazer a job que vocês têm que fazer. Então isso é bem importante, né? A gente passa e é incentivado a passar tempo fazendo o que a gente tem que fazer nessa job, certo? No caso, reuniões, calls, tá? Restante do tempo, vamos dizer esses 10% aqui, webinars para clientes, a gente escala muitas coisas com webinars para clientes, gravações de vídeos para o canal do YouTube, então é um projeto que eu participo bastante de educação, como eu falei, diretamente com esses clientes, reuniões de time, de revenue ou da empresa como um todo, reuniões de quarter, reunião de mês, reuniões de mês do time de CS no Brasil, projetos específicos de expansão, que daí entra localization e todos os outros pontos. Então, tem sempre projeto legal para aprender, sabe? Para não ficar só faço calls aqui e tal, não estou crescendo. Não, dá para crescer, você puxa projetos, você mata no peito, mas não esquecendo que a parte principal é isso daqui. 90% do tempo é reunião com o cliente, tá? Então, vou falar um pouco de onboarding, né? Como é que a gente faz uma jornadinha de onboarding aqui. A gente tem o Success Plan, então entendendo mais sobre os objetivos, os desafios que esse cliente tem. Temos a jornada do cliente do nosso cliente, então entender, cara, como é que é a jornada de um cliente? Ah, ele chega pelo site, faz isso. Não, ele tem inbound, a gente faz e-book, a gente faz webinar, a gente faz isso e aquilo e tal, e o cliente chega. Ou não, a gente faz lançamento de curso, funciona assim, assado, a gente está captando lead, a gente entende a jornada do cliente, do nosso cliente, né? A partir de messaging, então, como é que eu me comunico com os clientes? Como é que estão os e-mails enviados? Que e-mails você pretende mandar pelas automações? Quando é que isso vai acontecer? Será que a gente está fazendo de maneira certa? Será que a gente não está, aquela coisa de CX bem comum, não estamos abarrotando esse cliente de e-mail, né? Esse cara está recebendo 5 e-mails num dia, né? Vamos pensar um pouco mais sobre a parte, né, dos conteúdos que a gente está entregando. As automações, então como é que eu crio uma experiência personalizada para esse cliente, o cliente que compra sapatos, como é que ele recebe mais sapatos, o cliente que gosta da cor vermelha, como é que ele recebe mais coisas relacionadas a isso. Então, entregar a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo tem muito a ver com CXA. E para acabar, a parte de reports, relatórios, como é que a gente mede isso tudo que a gente está fazendo. É um exemplinho, né, de como a gente tem no onboarding com os clientes da ActiveCampaign. Beleza? Então, falando um pouco da job, da rotina, eu quero partir para a pessoa que é a candidata ideal para acesso na ActiveCampaign. Se tivéssemos uma pessoa ideal, né, como é que seria essa pessoa? Primeiro, gente, a ActiveCampaign sendo de fora, o inglês tem que estar em dia. Não falo que eu não quis botar aqui inglês fluente, que às vezes isso pode te apavorar e você fala, nossa, não tenho, não sei o quê. Gente, eu não, sinceramente, fiz inglês a vida inteira, tá? E na hora do processo seletivo, eu
fiz simulações com uma prima minha que é professora de inglês, né? Fiz simulações com ela para conseguir pensar, cara, que palavras eu vou usar, como é que é o vocabulário e tal. Eu tava parado em inglês antes de entrar na Active Campaign, tá? Eu tava parado mesmo, assim, tava enferrujado. Então, assim, mantenha o inglês em dia, certo? Cara, tá sabendo, você vai aplicar para uma vaga da Active Campaign, começa a treinar. Paga alguém para isso, como eu falo, até investir em inglês também, eu vou falar mais a fundo. Então, inglês tem que estar em dia, tá? Porque a gente vai falar com pessoas de lá, chefes provavelmente vão ser de lá, colegas vão ser de lá. Reuniões todas são em inglês, tudo é em inglês no nosso dia a dia, tirando o trato com os clientes, né? A gente atende clientes brasileiros, né? Então isso é importante avisar. 2 anos de experiência em CS ou gerenciamento de contas, isso é importante, seria ideal, né? Não falo que é obrigatório, ideal. 2 anos de experiência orientando clientes estrategicamente, tá? Apaixonada por fornecer uma boa experiência do cliente, a pessoa tá que gosta de sorriso no rosto, gosta de falar, cara, vamos lá, cliente, vamos fazer um negócio legal. Uma pessoa que se importa com os clientes, tem empatia por eles, os seus problemas, seus desafios também. Habilidades organizacionais de comunicação, também é muito importante, né? Adaptação para mudanças rápidas, então, assim, ter essa adaptabilidade é muita coisa que muda muito rápido. Pessoa que joga em equipe, então ter um time, ajudar o time, oferecer ajuda para o time, estar sempre disponível é legal. Pessoas que gostam de dar e receber feedbacks para melhoria contínua também é importante. Você vai receber nota pra caramba de cliente dentro de CS, por exemplo. Então isso é bem importante, né? Sobre o processo seletivo, Lu, tenho interesse, achei bacana essa coisa que você falou, como é que é a job, talvez eu esteja nesse nível da carreira, também quero trabalhar numa empresa de expansão e etc. Como é que é o processo seletivo? Normalmente ele tem 4 etapas. A primeira com RH lá de Chicago, a gente não tem RH no Brasil, então já é uma call em inglês. A segunda com um time de CS, então normalmente 2, 3 pessoas que poderiam estar envolvidas nisso, às vezes tudo até seguido, né? Tudo no mesmo dia, 1h30, meia hora cada coisa, 1h30, 3 pessoas ali participando, normalmente em inglês, né? A gente tem o time de lá. Agora que o time está maior no Brasil, pode ser que aconteça, né, de ter 2 pessoas brasileiras ali e fazer a call em português, mas se eu me prepararia para ter call em inglês nesse ponto. Teste escrito, às vezes acontece um teste, uma prova e tal, para você fazer com relação ao dia a dia mesmo. E por último, a simulação de reuniões. A gente chama de mock call, tem muita gente que chama de roleplay, aquela simulação para você realmente fingir, né, que é um CS da Active Campaign, falando com alguém da Active Campaign que fingiria que era o cliente, né? Isso é bem importante, né? Se a simulação não vai bem, não tem jeito. No momento a gente não tem, eu estou falando aqui em 25 de maio de 2021. Em 25 de maio de 2021, não temos vagas abertas para o Brasil. Uma vaga que a gente tinha para o time de Enablement foi preenchida há pouquíssimo tempo. Mas em breve a gente vai ter. Fica ligado, fica nas vagas e etc. Tanto nesse site de carreiras ali, ou se você procurar carreiras Active Campaign, já vai achar essa mesma página, né? Sem problemas ali. Então é importante, fica de olho, surge as vagas surgem assim, às vezes é da noite para o dia, surge coisa, então fica ligado, né? Para isso. Se você tiver interesse na Active Campaign, conheça a plataforma, gente, assim, e não é aquela coisa, eu vou deixar lá, daqui a um mês vai abrir a vaga, eu vou lá e vou aplicar e depois eu vejo. Já vai estudando desde agora a plataforma da Active Campaign, faz um trial, faz um teste, deixa claro ali no trial que você não é uma empresa, para ninguém entrar em contato com você, sou um candidato da Active Campaign, já vão eliminar o seu lead ali, seu deal. Entenda a história da Active Campaign, o Jason Vandermoon, que eu falei ali antes, ele explica isso em podcasts, em vídeos. Entenda a história da Active Campaign, isso demonstra interesse. Invista no seu inglês, é tempo e dinheiro. Se for preciso, cara, invista no seu inglês. Você vai deixar de passar numa vaga dos sonhos, se faz sentido isso que eu falei para vocês até agora, por causa de inglês, se você poderia treinar mais e tal. Então, mesmo que você não saiba, gente, qual vaga que você vai aplicar, invista no seu inglês. Para a sua vida isso vai fazer sentido, tá? Isso é muito importante, tá? Não estou falando de uma vaga específica, mas para a sua história, para a sua carreira. Mostre e demonstre situações em que conseguiu ajudar clientes ou desafios que passou, isso é bem importante. Estude e se prepare, tá? Eu admito para vocês, se eu não tivesse feito o processo seletivo da minha vida, se eu não tivesse estudado tanto, se eu não tivesse feito simulação em inglês antes, eu não passaria, porque normalmente as vagas são muito concorridas dentro da Active Campaign. Então, você tem que fazer mais que os outros. Pensa que é um vestibular. Você tem que passar nesse vestibular
assim, se aplicando mais que os outros, fazendo algo que os outros não fizeram. Então, é importante, tá? Normalmente eu falo que passa na Active Campaign quem tem um esforço maior. Então, gente, esse seria os principais pontos, né? Uma discussão breve aqui para apresentar um pouco da Active Campaign para vocês. É uma escolha muito legal que eu tenho, apesar de ser co-founder do CS Lab, né? Ter que criar os cursos, ser professor dos cursos do CS Lab, né? Nos cursos de liderança, o curso de analista de CS, que também está vindo à tona agora, vocês já vão ver. Eu preferi também ficar dentro da Active Campaign para continuar na linha de frente de Customer Success. Eu, Luiz, só consigo me atualizar com Customer Success, só consigo ser uma pessoa que estou constantemente entendendo como é que as coisas estão evoluindo em CS, estando nessa empresa. Então, eu acho que é muito importante também para o CS Lab que eu esteja nessa linha de frente. Recentemente a gente contratou um VP de CS chamado Tuta, é um cara que é fenomenal, fantástico, ele está fazendo muitas mudanças significativas dentro da empresa. Então, com o Duda, com as coisas que ele está fazendo como VP agora, a gente já sente uma diferença muito grande em CS, e isso tudo é aprendizado. Então, além de tudo isso que eu falei, eu estou aprendendo muito e até quebrando barreiras, quebrando aqueles pontos que às vezes a gente acha que é verdade absoluta e tal, dentro da Active Campaign. Também estou entendendo mais sobre o Customer Success. Estou sacando mais coisa que antes disso eu tinha num negócio um pouco numa bolha meio fechada que eu não conseguia sacar. Então isso tudo me faz crescer bastante. Bom para o CS Lab, né? Bom para a Active Campaign também, bom para a minha carreira. E é isso, gente. Eu fico muito feliz em falar sobre a Active Campaign. A gente fica à disposição sempre para falar sobre. Um grande abraço e obrigado pelo convite de novo do CS Lab.